Quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lido hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Marco Aurélio. Olá, meu amigo. Você já sentiu que certas pessoas ao seu redor parecem sugar sua energia, atrasar seus objetivos, ou simplesmente não contribuem positivamente para a sua vida? Já se perguntou como identificar essas influências e, mais importante, como afastá-las de forma sábia e serena? Se sim, este vídeo é para você. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 5 tipos de pessoas que, segundo os princípios do estoicismo, é prudente afastar lentamente do seu convívio. E fique comigo até o final, pois o último tipo é, sem dúvida, o mais crucial e pode surpreender você. Primeiro, o negativo contumaz. Vamos mergulhar nesse primeiro tipo de pessoa que você precisa aprender a se afastar aos poucos. O negativo contumaz. E olha, não estou falando daquele amigo que desabafa de vez em quando, que está passando por um momento difícil, ou que reclama de uma coisa ou outra. Todo mundo faz isso. Tô falando daquela pessoa que parece viver num estado crônico de pessimismo. Aquele que, mesmo diante de uma boa notícia, encontra um defeito, que transforma a oportunidade em ameaça, esperança em preocupação, e qualquer sinal de luz num possível incêndio. A negatividade para ele não é um reflexo do momento, é o tom constante da vida. E se você convive com alguém assim, todos os dias, alguém que nunca celebra, que nunca vibra com suas conquistas, que responde seus sonhos com medo, suas ideias com ironia, seus planos com estatísticas de fracasso, é inevitável. Isso começa a mexer com você. Aos poucos, sem perceber, sua mente vai se adaptando à frequência da dúvida. Você passa a pensar 2, 3, 10 vezes antes de agir. Começa a prever problemas que nem existem. Sua coragem se acovarda, seu impulso esfria. E é aí que o alerta dos estoicos entra com força. Epicteto dizia: evite a companhia de quem faz você se tornar uma versão pior de si mesmo. Isso não é uma defesa egoísta, nem sinal de frieza. É um cuidado necessário, porque o ambiente em que você vive tem poder de moldar seu caráter, sua visão e até seus sentimentos. Se você se cercar de gente amarga, vai começar a sentir o gosto do mundo mais azedo do que ele realmente é. A psicologia chama isso de contágio emocional. A gente absorve, mesmo sem querer, os estados emocionais das pessoas ao nosso redor. E quando essa carga é constantemente negativa, ela começa a interferir na forma como percebemos tudo. Pensa só, você acorda bem, com energia, dá bom dia, compartilha uma ideia e logo recebe um balde de gelo em resposta. No início, você ignora, mas depois de semanas, meses, talvez anos, aquilo vira parte do seu filtro mental. Você começa a pensar como aquela pessoa, começa a frear sua própria empolgação antes que alguém o faça, começa a se calar para evitar o julgamento, o riso sarcástico, a crítica infundada. E isso é perigoso, porque uma mente sem entusiasmo vira terreno fértil para a estagnação. Marco Aurélio, outro sábio estoico, dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E como é que você vai manter pensamentos de qualidade se está o tempo todo exposto à contaminação emocional de alguém que só vê o pior? Essas pessoas, os negativos contumazes, não fazem isso por maldade pura. Muitas vezes, elas nem percebem que estão sendo drenantes. É o jeito delas verem o mundo, muitas vezes resultado de traumas, frustrações ou medos não tratados. Mas o fato de ser inconsciente não diminui o impacto que tem sobre você. E aqui entra um ponto importante. Você não tem a obrigação de carregar a dor dos outros nas costas. Não tem que salvar quem não quer ser salvo. Você pode, e deve, oferecer empatia, escuta, apoio. Mas também precisa saber a hora de preservar sua própria paz, de colocar limites, de se afastar sem culpa. Isso não significa criar brigas, cortar laços de forma brusca ou julgar essas pessoas como inferiores. Significa simplesmente proteger sua mente como você protege seu corpo de uma doença contagiosa. Se você soubesse que alguém está gripado, não compartilharia o mesmo copo, certo? Pois então, se alguém está emocionalmente contaminado e não quer melhorar, é sua responsabilidade limitar o quanto você se expõe a essa influência.
Sêneca nos lembra: enquanto você viver, continue a aprender como viver. E viver bem exige sabedoria para escolher quem vai caminhar ao seu lado. Porque a jornada da vida já tem desafios suficientes, e você precisa de gente que soma, que empurra, que vibra junto, que não coloca peso nas suas asas, antes mesmo de você tentar voar. Agora, olha que curioso, muitos de nós mantêm esse tipo de pessoa por perto por hábito, por história, por uma sensação de dívida emocional, tipo, mas ele é meu amigo desde a escola, ou, mas ela me ajudou num momento difícil. E isso é compreensível. A gratidão é nobre, mas gratidão não pode virar prisão. Você pode ser grato e, ao mesmo tempo, reconhecer que aquela pessoa não cabe mais na versão de vida que você quer construir. Você pode respeitar o passado e, ainda assim, escolher um presente mais saudável. Tem também aqueles que mantêm o negativo contumaz por medo da solidão. E aqui a psicologia aponta um viés chamado aversão à perda. Nosso cérebro prefere manter algo ruim do que encarar o vazio. Só que isso é uma armadilha, porque o espaço que você ocupa com alguém que te puxa para baixo é o mesmo que poderia ser preenchido por alguém que te eleva. Às vezes, é só quando você solta o peso morto que o barco começa a andar. Não tô dizendo que você precisa viver cercado de gente perfeita, positiva o tempo todo. Isso seria irreal. O que você precisa é de equilíbrio, de um ambiente onde exista espaço para crescimento, para dúvida saudável, para críticas construtivas, e não para sabotagem emocional disfarçada de realismo. Porque tem uma diferença gigante entre quem te mostra um risco para te proteger e quem aponta o risco para te paralisar. E talvez agora você esteja se perguntando: mas como identificar com clareza esse tipo de pessoa? Bem, observe os padrões. Quando você compartilha algo bom, essa pessoa celebra ou minimiza. Quando você fala de um plano, ela te encoraja ou já imagina 1000 obstáculos. Quando você expressa felicidade, ela responde com ironia ou com alegria genuína. Se você sente que precisa se podar ao lado de alguém, que não pode ser você por inteiro, que vive se explicando ou justificando suas escolhas, então talvez seja a hora de repensar esse vínculo. A boa notícia é que esse afastamento não precisa ser brusco. Pode e deve ser gentil, gradual, respeitoso. Você não precisa cortar ninguém com raiva. Basta começar a escolher melhor onde coloca sua energia. Dizer não com mais frequência, se abrir menos, se permitir mais tempo com pessoas que te fazem bem, e o resto, naturalmente, se ajusta. No fundo, essa é uma das lições mais poderosas do estoicismo. A liberdade começa quando você aprende a separar o que está sob seu controle do que não está, e a atitude dos outros não está, mas a sua resposta sim, sua escolha de se preservar, sim, seu esforço para construir uma vida mais leve, mais lúcida, mais alinhada com seus valores, isso sim, está nas suas mãos. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo: mas e se der errado? Respira fundo e pensa: e se der certo? Porque você merece se cercar de quem olha para a vida com coragem, com curiosidade, com vontade de fazer dar certo, e não de quem vive cavando buracos onde você está tentando construir pontes. Você não precisa carregar o peso emocional dos outros nas costas. Você tem o direito de voar leve, de viver uma vida com menos ruído e mais clareza, de escolher as vozes que alimentam sua mente, porque no fim das contas, como Epicteto nos lembra, não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa interpretação sobre eles. E quem está ao seu lado, o tempo todo, influencia diretamente essa interpretação. Cuide do que você ouve, cuide de quem você escuta, cuide do que você absorve, porque isso molda o que você se torna. E se tornar alguém melhor é seu objetivo, então comece escolhendo melhor as companhias, especialmente aquelas que, mesmo com um sorriso no rosto, carregam nuvens por dentro. Você não precisa confrontar, só precisa se afastar, aos poucos, em silêncio, com sabedoria, porque às vezes, proteger sua paz é o maior ato de amor próprio que você pode praticar. Segundo o fofoqueiro incessante, você já parou para pensar na energia que a gente desperdiça ouvindo ou alimentando conversas sobre a vida dos outros? Estou falando daquele tipo de pessoa que, com um sorriso no rosto e um ar de intimidade forçada, sempre chega com uma novidade. Você soube?
Ou pior, não conta pra ninguém, mas o fofoqueiro incessante é mestre em se disfarçar de amigo preocupado. Mas na prática, ele não quer resolver nada, não quer ajudar ninguém, só quer ter o controle da narrativa alheia para se sentir importante. Só quer alimentar o caos, o burburinho, a desordem. E se você parar para observar com cuidado, vai perceber. Esse tipo de energia nunca te faz bem, nunca te fortalece, só te suga, como uma âncora invisível te puxando para baixo. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, já alertava sobre isso há séculos. Ele dizia que devemos evitar nos envolver em assuntos que não nos dizem respeito, porque isso nos desvia do que realmente importa. E se você parar para refletir, essa é uma das grandes lições que o estoicismo tenta nos passar. Foco no que está sob o nosso controle. Foco naquilo que podemos de fato mudar, melhorar, influenciar positivamente. A vida já é curta demais para ser desperdiçada com aquilo que não nos acrescenta. A verdade é que a fofoca parece inofensiva no começo, parece até uma forma de se conectar com os outros. Mas o preço psicológico de se manter nesse tipo de ambiente é alto, e muita gente só percebe isso tarde demais. Não se trata apenas de ética, de certo ou errado, trata-se de bem-estar mental. A fofoca corrompe silenciosamente a sua paz. Ela te distrai da tua própria caminhada, alimenta sentimentos baixos como inveja, julgamento, orgulho, e cria uma nuvem de tensão que vai crescendo até que, sem perceber, você começa a carregar um peso que nem é seu. Agora, pensa com calma. Quantas vezes você saiu de uma roda de conversa cheia de comentários maldosos, se sentindo leve? Quantas vezes isso te motivou a ser uma pessoa melhor, a melhorar sua própria vida? Quase nunca, né? Na real, o que costuma vir depois é um gosto amargo, uma sensação de que você desperdiçou seu tempo, ou pior, que você colaborou com algo tóxico. E sabe por quê? Porque no fundo, nossa mente sabe quando estamos nos afastando da nossa integridade. A gente sente, pode não ser imediato, mas aquela sensação de vazio, de desconexão com quem realmente somos, sempre aparece. A psicologia explica isso muito bem. Quando nos envolvemos com fofocas, ativamos um circuito de recompensa social, nos sentimos incluídos, por dentro, aceitos. Mas essa recompensa é frágil, ilusória, baseada em algo que não se sustenta. É como comer um monte de doce, para aliviar a ansiedade. Dá um prazer momentâneo, mas logo vem a ressaca. E quanto mais você se acostuma a esse padrão, mais difícil é sair dele. Você se vicia na sensação de estar por dentro, mesmo que isso custe a sua autenticidade. E tem mais. Ao se permitir fazer parte desse tipo de ambiente, você envia uma mensagem para o seu subconsciente, a de que falar mal dos outros é aceitável, que julgar os erros alheios é mais interessante do que corrigir os próprios. Isso vai moldando, aos poucos, o seu caráter, vai te afastando da sua própria evolução. E o mais perigoso, vai fazendo com que você comece a atrair esse tipo de energia para sua vida. Como dizia Epicteto, aquilo com que você alimenta sua mente define o rumo da sua alma. Se você só se alimenta de ruído, de drama, de fuxico, qual é o rumo que você acha que está seguindo? Agora, olha para o outro lado. Imagina se ao invés de gastar seu tempo com conversas vazias, você começasse a cultivar o silêncio, a refletir mais sobre sua própria vida, a investir energia em crescer, em aprender algo novo, em se tornar alguém melhor. O estoicismo propõe isso, voltar o olhar para dentro, observar seus pensamentos, suas emoções, suas reações e, principalmente, assumir responsabilidade por aquilo que você consome e compartilha, não só materialmente, mas emocional e mentalmente também. Existe uma liberdade enorme em decidir que você não precisa saber de tudo que acontece na vida dos outros. Existe força em dizer, isso não me diz respeito, e se retirar da conversa. Isso não é frieza, não é arrogância, é maturidade, é sabedoria, é você escolhendo preservar a sua paz. E mais, é um ato de respeito não só consigo mesmo, mas também com os outros. Porque quando você se recusa a alimentar fofocas, você também protege quem não está ali para se defender. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações que devemos fazer o que está de acordo com a nossa natureza racional, sem nos deixar contaminar pelo que está fora de nós.
Ele falava sobre manter o foco, a dignidade e a calma mesmo em meio ao caos. E qual é o ambiente mais propício para o caos do que aquele cheio de vozes falando dos outros, julgando, especulando, inventando? Quando você escolhe não participar disso, está aplicando na prática a filosofia estoica, está escolhendo ser o protagonista da sua vida, em vez de mero espectador do drama alheio. E olha só, ninguém está dizendo que você precisa se afastar de todo mundo ou virar um ermitão. O ponto é discernimento, saber filtrar, entender com quem vale a pena conversar e sobre o que. E aqui entra uma dica prática, quase terapêutica. Preste atenção em como você se sente depois de conversar com certas pessoas. Se você sai mais leve, inspirado, com vontade de viver, ótimo, é sinal de que essa troca te faz bem. Agora, se você sai drenado, com peso na consciência, com aquela sensação de que perdeu tempo ou que participou de algo errado, então talvez seja a hora de repensar essa relação. E claro, isso exige coragem, porque muitas vezes o fofoqueiro é alguém próximo, alguém que a gente gosta. Mas gostar não significa concordar com tudo. Você pode continuar amando alguém e, ao mesmo tempo, escolher não se envolver em certos tipos de conversa. Isso não te faz menos amigo, pelo contrário, te faz mais íntegro. E sabe o que é bonito? Quando você começa a agir assim, você inspira os outros a fazerem o mesmo. O seu silêncio se torna um exemplo. A sua postura comunica muito mais do que qualquer sermão. Na prática, começa pequeno. Da próxima vez que alguém vier te contar algo sobre outra pessoa, respira fundo e se pergunta: isso realmente me interessa? Isso vai me fazer crescer em alguma coisa? Se a resposta for não, muda de assunto. Seja gentil, mas firme. E se você sentir vontade de compartilhar algo sobre a vida de alguém, para e se pergunta: isso é útil? Isso vai construir ou destruir? Com o tempo, isso vira hábito, e quando vira hábito, vira parte de quem você é. Lembra de uma coisa: o mundo já está cheio de gente falando dos outros. O que falta são pessoas dispostas a olhar para dentro, dispostas a crescer em silêncio, a construir uma vida que fala por si. E se você está lendo isso aqui até agora, é porque em algum nível você já está nesse caminho. Então segue firme. Escolha a paz em vez do barulho. Escolha a verdade em vez do sensacionalismo. Escolha ser alguém que inspira, em vez de alguém que entretém com a miséria alheia. No fim das contas, todo fofoqueiro incessante é alguém que ainda não aprendeu a lidar com o próprio vazio. Alguém que precisa do ruído externo para não encarar o silêncio interno. Mas você não precisa entrar nesse jogo. Você pode escolher a profundidade, a honestidade, o autoconhecimento. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você começa a atrair outras pessoas que também estão nessa frequência. Pessoas que falam menos dos outros e mais de ideias. Que trocam insegurança por sabedoria. Que preferem construir a criticar. Então guarda isso. A forma como você se posiciona diante da fofoca diz muito sobre o tipo de pessoa que você quer ser. E a boa notícia é que você pode escolher isso, todos os dias. O estoicismo está aí para te lembrar disso. A vida é curta demais para ser espectador do teatro dos outros. Seja o autor da sua própria história. E que essa história seja leve, limpa e cheia de propósito. Terceiro, o eterno insatisfeito. Você já reparou que tem gente que parece carregar uma nuvem cinzenta sobre a cabeça, mesmo quando o sol está brilhando forte para todo mundo? São aquelas pessoas que, por mais que as coisas estejam boas, ou até ótimas, sempre encontram um motivo para torcer o nariz. Gente que não consegue se alegrar, nem com as próprias conquistas. Quem dirá, com as dos outros. O eterno insatisfeito. Esse tipo de pessoa é como um poço sem fundo, onde nada é suficiente. E se você convive com alguém assim, aos poucos, sem nem perceber, essa insatisfação constante começa a contaminar você também. É como se a felicidade tivesse que passar por um crivo impiedoso antes de ser aprovada, e quase nunca é. O imperador romano, Marco Aurélio, escreveu nas suas meditações algo que ressoa profundamente quando pensamos nesse tipo de pessoa. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E o que é a insatisfação, senão um pensamento repetitivo de que falta sempre alguma coisa? O insatisfeito crônico não consegue viver o agora, porque está sempre esperando algo mais.
algo melhor, algo que ainda não chegou e talvez nunca chegue. É como se a vida fosse uma eterna lista de tarefas incompletas, onde a próxima linha é sempre mais importante que a atual. Quando você compartilha uma vitória sua, algo pelo qual você lutou, se dedicou, talvez até tenha chorado no processo, e a resposta que vem é algo como: "Ah, mas isso vai te dar mais dor de cabeça." É como levar um banho de água fria no meio de uma comemoração. E aí você para, pensa, e começa a se perguntar se aquilo foi mesmo uma vitória, se valeu a pena, se deveria estar feliz ou preocupado. Sem perceber, você começa a filtrar sua própria alegria pela lente do outro, e essa lente tá riscada, embaçada, cheia de rachaduras. Isso não é só chato, é perigoso, porque a mente da gente tem um mecanismo chamado modelagem social, muito estudado pela psicologia, que faz com que a gente absorva, mesmo inconscientemente, o comportamento e os padrões emocionais das pessoas ao nosso redor. A ciência chama isso de neurônios espelho, e eles foram feitos para a gente se conectar, para aprender, para ter empatia. Mas também podem virar uma armadilha quando convivemos com alguém emocionalmente tóxico. Com o tempo você começa a repetir padrões que nem são seus. Começa a duvidar da própria intuição. Começa a se conter, a não falar das suas vitórias, a esconder a felicidade para não incomodar. Isso é um tipo silencioso de prisão emocional. E o pior é que a chave está nas mãos de quem você permitiu se aproximar. O estoicismo nos ensina a olhar para a vida com presença e lucidez. Epicteto, por exemplo, dizia: "Não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas." O insatisfeito vive preso em opiniões negativas, nas lentes distorcidas que ele próprio criou. E se você não estiver atento, começa a enxergar o mundo com os olhos dele, em vez dos seus. Por isso é tão importante perceber quem são as vozes que você permite que ecoem dentro de você, porque algumas, em vez de ampliar, limitam, em vez de inspirar, sugam, em vez de ajudar, atrapalham. E olha, não se engane, o insatisfeito não é necessariamente uma pessoa má, cruel, ou que quer o seu mal. Muitas vezes, ela é só alguém que ainda não aprendeu a lidar com a própria sombra, alguém que vive com um vazio tão profundo que a alegria alheia parece um lembrete incômodo de tudo que ela sente que não tem. E como diz Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem depender ansiosamente do futuro. O insatisfeito nunca desfruta. Está sempre correndo atrás de um ideal que não existe, e no caminho, vai minando o ânimo dos outros também. Conviver com alguém assim é como tentar remar num barco, onde a outra pessoa faz furos no casco, enquanto você rema. Você pode até avançar um pouco, mas a água vai entrando, e chega uma hora que cansa. Cansa ter que se explicar o tempo todo. Cansa ter que justificar sua alegria, sua escolha, sua vontade. E mais ainda, cansa se questionar por estar feliz, por estar bem, por ter dado certo. E isso, meu amigo, minha amiga, é o tipo de cansaço que rouba sua alma. Você não precisa cortar essa pessoa da sua vida de forma brusca, não é isso. O estoicismo é sobre equilíbrio, não sobre extremos. Mas é preciso, sim, colocar limites claros. Afastar-se emocionalmente. Não deixar que a opinião alheia defina sua percepção de sucesso. Criar um espaço onde a sua paz não dependa do humor de ninguém. Porque no fim, você é o único responsável por proteger sua mente, seu coração, sua energia. Marco Aurélio também dizia: "A alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos." E se você vive perto de alguém que só vê o mundo em tons de cinza, é natural que aos poucos, o seu colorido vá desbotando também. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu culpado por estar bem? Quantas vezes guardou uma boa notícia só para não lidar com um comentário azedo? Isso é justo com você? Você veio até aqui, enfrentou tanta coisa, superou medos, quedas, dúvidas, para agora ter que esconder seu brilho para não incomodar alguém que vive na sombra? Não, você não precisa fazer isso. O mundo já é difícil o suficiente. Então, valorize quem vibra com você, quem te impulsiona, quem enxerga luz nas suas conquistas. Essas pessoas são raras, preciosas. O resto, você pode, e deve, manter a distância segura. A psicologia também fala sobre algo chamado dissonância cognitiva.
É quando nossos pensamentos e ações entram em conflito e geram um desconforto interno. O eterno insatisfeito vive nesse estado. Ele quer ser feliz, mas sabota qualquer chance disso acontecer, porque está programado para ver falhas. Então, mesmo que o mundo sorria para ele, ele vai encontrar um jeito de virar o rosto. E quando você está perto dessa pessoa por muito tempo, começa a desenvolver a mesma confusão interna. Começa a se perguntar se está vendo demais, sentindo demais, esperando demais. Mas não, você só está tentando viver com verdade, e isso não é demais, isso é necessário. Sêneca nos lembra de outra coisa importante. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. O insatisfeito não ousa ser feliz, ele não se permite, e quer inconscientemente que você também não se permita. Porque se você for feliz, se for pleno, se for leve, ele vai se sentir ainda mais preso na própria amargura. Por isso, a sua felicidade incomoda, porque mostra o que ele poderia ter, mas ainda não escolheu construir. Então, se você tem um eterno insatisfeito na sua vida, comece a prestar atenção, não para julgar, nem para combater, mas para se proteger. Observe como você se sente depois de cada conversa com essa pessoa. Mais leve ou mais tenso, com mais clareza ou mais dúvida, com mais vontade de seguir em frente ou com um peso no peito. Seu corpo dá sinais, sua mente também. Escute, e aos poucos, comece a criar espaço, um espaço só seu, onde a alegria seja bem-vinda, onde conquistas sejam celebradas, onde o silêncio não seja medo, mas paz. A vida já tem desafios demais. A gente não precisa carregar também a bagagem emocional dos outros. E veja bem, isso não é egoísmo, é amor próprio, é maturidade, é entender que a sua saúde mental vale mais que a obrigação de agradar todo mundo. Marco Aurélio também falou: se está dentro do seu poder, por que se preocupar? E se não está, por que se preocupar? Se não está no seu poder mudar o insatisfeito, não tente. Mas está no seu poder se afastar com gentileza, com respeito, com firmeza. E quando você fizer isso, vai sentir um alívio. Vai perceber que a vida tem muito mais cor quando você para de tentar pintar com a tinta dos outros. Vai ver que a sua felicidade é válida, sim. Que suas vitórias merecem, sim, uma comemoração. Que você não precisa de aprovação de ninguém para seguir em frente. Então, se alguém te olha com olhos amargos quando você sorri, não se encolha, sorria ainda mais. Porque o seu sorriso talvez seja a única luz que aquela pessoa vai ver naquele dia. E se ela não souber o que fazer com isso, tudo bem. Você não está aqui para apagar sua luz, está aqui para brilhar. E lembre-se, quem se incomoda com a sua felicidade, não está preparado para caminhar do seu lado. E tudo bem, você continua, você cresce, você floresce. E vai percebendo que a melhor companhia é aquela que te faz sentir que o presente é suficiente. Porque é. E sempre foi. Quarto, o manipulador sutil. Você já se pegou em uma situação em que sentia que estava fazendo algo mais para agradar alguém do que por vontade própria? Tipo aquele momento em que você diz sim para algo que no fundo queria ter dito não, mas não queria parecer chato, ou simplesmente não queria lidar com a reação da outra pessoa. Pois é, isso é mais comum do que parece, e muitas vezes acontece por causa do que a gente pode chamar de manipulação sutil. E aqui entra o tal do manipulador sutil, essa figura que, diferente do manipulador escancarado, age com delicadeza, com palavras doces, elogios disfarçados e argumentos que soam como conselhos bem-intencionados, mas que, se você parar para pensar, só servem aos interesses dele. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E isso diz tudo, porque na real, se você está deixando que alguém influencie suas decisões sem perceber, você está abrindo mão de uma coisa essencial, a sua liberdade interna. Isso não significa que você não possa ouvir conselhos ou considerar o que os outros têm a dizer. Claro que pode, mas existe uma diferença muito clara entre considerar e ceder por pressão, por chantagem emocional, por culpa. E essa diferença é o que separa um ato consciente de um ato influenciado. O manipulador sutil raramente vai levantar a voz. Ele não vai te ameaçar, não vai te forçar a nada. Em vez disso, ele vai usar expressões como: é só dessa vez,
todo mundo vai, você tá sendo exagerado, ou a clássica, você merece se divertir, e de fato, você merece se divertir. Mas a pergunta é, você quer isso agora? Você pode bancar isso agora? Isso está alinhado com aquilo que você quer para sua vida? Ou está só desviando você de algo mais importante? Muitas vezes, esse tipo de manipulação vem de gente próxima. Amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que a gente gosta, confia, e por isso mesmo, tende a abaixar a guarda. Só que é justamente aí que mora o perigo, porque quando a manipulação vem disfarçada de afeto, a gente quase não vê, e se não vê, não questiona. Só que o preço disso com o tempo vai se acumulando. Você começa a se sentir cansado, confuso, frustrado, sem saber exatamente por quê. Começa a perceber que está se afastando dos seus próprios objetivos, que está gastando mais do que pode, que está se comprometendo com coisas que não fazem sentido para você. E tudo isso com aquele sorriso no rosto, tentando manter a harmonia, tentando agradar. Só que a que custo? Os estoicos tinham um nome para isso: prohairesis. É a capacidade de escolher com liberdade aquilo que está sob seu controle. E o que está sob seu controle? Basicamente, os seus pensamentos, suas decisões e suas atitudes. O que os outros pensam, fazem ou esperam de você, isso não está. E quando você começa a agir baseado no desejo de agradar os outros, ou no medo de desagradar, você está, na prática, entregando seu prohairesis de bandeja. Você está dizendo, toma, você decide por mim. E com o tempo, vai se tornando um estranho para si mesmo. Agora, você pode estar pensando, tá, mas e se a pessoa realmente se importa comigo? E se ela só quer meu bem? Claro, isso pode acontecer. Nem todo manipulador é um vilão. Às vezes a pessoa nem percebe que está agindo assim. Mas a boa intenção não justifica o efeito negativo. Se a influência dela está te afastando do que você considera importante, ela precisa ser reavaliada. E isso não exige briga, nem corte de laços. Exige apenas clareza. Clareza para dizer, olha, eu entendo o que você está dizendo, mas agora não é o momento para isso para mim. Ou até mesmo, agradeço sua preocupação, mas essa decisão é minha. E aqui entra uma coisa fundamental da psicologia: a assertividade. Ser assertivo não é ser agressivo, é ser claro, é falar com firmeza, mas com respeito, é saber o que você quer e comunicar isso sem se desculpar por existir. A assertividade é uma das ferramentas mais poderosas contra a manipulação sutil, porque ela impede que o outro explore suas dúvidas, suas inseguranças, sua culpa. Quando você é claro, direto e gentil ao mesmo tempo, você tira do outro o espaço para joguinhos, porque o manipulador sutil vive de brechas, ele vive de ambiguidade. Se você deixa a porta entreaberta, ele entra. Mas se você fecha com tranquilidade, ele entende, ou pelo menos recua. E não é só sobre resistir ao outro, é sobre se conhecer, porque a manipulação só funciona quando encontra um terreno fértil, ou seja, quando você está inseguro, indeciso, carente, cansado. Nessas horas, a voz do outro parece mais forte que a sua. Por isso que a prática estoica de se observar diariamente é tão valiosa. Os estoicos tinham o hábito de fazer uma revisão do dia, perguntando a si mesmos: o que fiz hoje? O que pensei? Onde fui coerente com meus princípios? Onde fui fraco? Isso, além de aumentar a autoconsciência, fortalece a sua voz interna. E quanto mais forte ela é, menos espaço existe para influência externa indesejada. Um exemplo: você está economizando para um curso que sempre quis fazer. Está focado, fazendo escolhas conscientes, abrindo mão de certos luxos. Aí, um amigo te chama para um fim de semana caro em outra cidade. Você explica sua situação, e ele responde: mas cara, você tá vivendo para quê? Você vai ficar guardando dinheiro para sempre? Vai virar um velho rico e solitário? Olha só a jogada. Ele pega uma escolha racional sua e tenta transformar em um medo, o medo de estar desperdiçando a vida, o medo da solidão. Isso é manipulação sutil. E se você não estiver atento, vai começar a se questionar, não com base nos seus valores, mas na provocação do outro. Vai pensar: será que ele tem razão? E pode ser que tenha, mas você só vai saber se a decisão for sua, e não uma reação à opinião de alguém. Marcos Aurelius,
Outro grande estoico dizia: se está ao seu alcance, por que você não o faz? Se não está, por que se preocupa? Isso se aplica aqui. Está ao seu alcance dizer não? Está ao seu alcance manter o foco na sua meta? Então faça. O que o outro vai pensar, como ele vai reagir, isso não está no seu controle. E gastar energia tentando administrar a percepção dos outros é um dos caminhos mais rápidos para a exaustão emocional. A verdade é que ninguém vai viver sua vida por você. Ninguém vai sentir o gosto da sua conquista, nem carregar o peso da sua frustração. Então, por mais que os outros tenham opiniões, desejos, vontades, no final das contas, é você quem vai deitar a cabeça no travesseiro e conviver com as escolhas que fez, ou que deixou de fazer por influência alheia. Claro que isso não é um processo automático. Dizer não, quando se tem o hábito de dizer sim, é difícil. Exige prática, exige coragem, exige um certo desconforto. Mas é um desconforto que cura, sabe? Que liberta. Porque cada vez que você escolhe com consciência, mesmo que doa um pouco, você está fortalecendo a sua integridade. E integridade não é ser perfeito, é ser inteiro, é agir em sintonia com aquilo que você acredita, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o mundo inteiro parece seguir na direção contrária. A psicologia nos mostra que o ser humano tem uma necessidade profunda de pertencimento, e isso faz com que muitas vezes a gente aceite coisas só para não se sentir excluído, só para manter a paz, só para continuar dentro de um grupo. Mas aí é que tá. Pertencimento de verdade não exige sacrifício da sua essência. Se você precisa se desconectar de si mesmo para ser aceito, você não pertence, você se adapta. E adaptação forçada tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Ansiedade, tristeza, sensação de vazio, falta de propósito. Por isso, reconhecer um manipulador sutil não é só um ato de proteção, é um ato de autoconhecimento. Quando você identifica esses padrões, você começa a entender também onde estão seus próprios pontos cegos. Por que aquela frase me afetou tanto? Por que eu me senti culpado? Por que eu cedi mesmo sabendo que não queria? Essas perguntas são preciosas, e não para se culpar, mas para se fortalecer. Epicteto também dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece, que importa. Então, se alguém tentar te influenciar de forma sutil, veja isso como uma oportunidade de se testar, de perceber onde você ainda pode crescer, onde pode ser mais firme, mais claro, não como uma batalha contra o outro, mas como um compromisso consigo mesmo. Você não precisa brigar, nem cortar laços, nem se isolar. O estoicismo não propõe uma vida sem vínculos, mas uma vida com vínculos saudáveis. E vínculos saudáveis são aqueles em que há respeito mútuo, onde você pode dizer não sem culpa e ouvir um não sem drama, onde a presença do outro não diminui sua liberdade, mas fortalece sua identidade. No fundo, tudo se resume a isso: liberdade interna, porque o mundo vai sempre tentar te puxar para 1000 direções, e você pode até escutar, considerar, refletir, mas no fim do dia, a decisão tem que ser sua, sempre sua, porque é assim que se constrói uma vida coerente, uma vida com sentido. E se tem algo que os estoicos sabiam, era disso. Viver com propósito não é seguir o caminho mais fácil, mas o caminho que faz sentido para você. Então, da próxima vez que alguém usar aquele velho argumento de "você merece isso", pare e pense: sim, eu mereço. Mas o que eu realmente mereço agora? Um prazer momentâneo ou a realização de um sonho maior? A resposta vai te mostrar muito mais sobre você do que sobre o outro. E é essa resposta que vai te guiar, sempre. Quinto, o desrespeitoso contumaz. Você já esteve perto de alguém que de forma sutil ou escancarada faz você se sentir menor? Alguém que ri quando você se abre, que debocha das suas escolhas, que faz parecer que seus sentimentos são exageros ou bobagens? Esse é o desrespeitoso contumaz. E diferente do que muitos acham, o problema com esse tipo de pessoa não é o que ela faz apenas uma vez, é o que ela faz repetidamente, como se fosse natural desconsiderar você, e você, sem perceber, vai se acostumando, vai engolindo a seco, vai aceitando, vai ficando em silêncio, vai tentando relevar. Mas cada vez que você releva, você se apaga um pouco mais. Sêneca,
Um dos grandes nomes do estoicismo dizia: aquele que tolera o insulto incentiva o ofensor. Não se trata de vingança ou orgulho ferido. Trata-se de proteção, de autorrespeito, de saber até onde alguém pode ir com você. O desrespeitoso contumaz não é sempre fácil de identificar, porque ele raramente começa sendo ofensivo logo de cara. Ele testa, ele dá pequenas cutucadas, pequenas ironias, pequenas piadas, todas mascaradas de brincadeira. E se você ri ou finge que não ligou, ele avança. O desrespeito dele não é acidental, é hábito, é padrão. E o pior, muitas vezes ele faz isso se dizendo seu amigo, ou alguém que só está sendo sincero. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito antes. Sinceridade não é sinônimo de crueldade. Falar a verdade não exige desprezo, e não existe afeto verdadeiro, onde não existe respeito. A psicologia mostra que relacionamentos abusivos, especialmente os emocionais, muitas vezes começam com esse tipo de comportamento: microagressões constantes, invalidação emocional, críticas disfarçadas de conselho. Isso não é normal, isso não é saudável, e isso definitivamente não é amor. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. E eu te pergunto, qual a cor dos pensamentos que você vem alimentando depois de estar com essa pessoa? Você se sente em paz? Ou se sente diminuído? Você sai dessas conversas com mais clareza sobre si mesmo, ou com mais dúvidas, vergonha, culpa? A convivência com o desrespeitoso contumaz vai deixando marcas silenciosas. Aos poucos, você começa a se questionar: será que eu estou exagerando mesmo? Ou talvez ele só esteja sendo sincero. Mas não, você não está exagerando. Você só está sentindo o peso de uma presença que não respeita sua individualidade. E o respeito é o mínimo em qualquer relação humana. O mínimo. Sem ele, não há troca, só invasão. O estoicismo nos ensina a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, e isso inclui quem deixamos entrar na nossa vida e quem mantemos nela. Epicteto, outro sábio estoico, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E reagir, neste caso, não é bater de frente, discutir ou tentar dar o troco. Reagir é perceber, reconhecer e se afastar, com calma, com firmeza, com clareza, sem precisar justificar 1000 vezes, sem precisar provar que você está certo, apenas ir, porque a paz que você quer não vai coexistir com o desrespeito constante. Talvez agora, nesse momento, você esteja lembrando de alguém próximo, um colega, um amigo, um parente, alguém que sempre tem um comentário atravessado, alguém que em vez de te levantar, sempre faz questão de te puxar para baixo, mesmo que sorrindo. E aí bate a dúvida: mas será que é tão grave assim? Não precisa esperar piorar. Não precisa esperar uma grande explosão para validar a dor que já está sendo sentida em silêncio. Você tem o direito, aliás, o dever, de proteger sua sanidade, sua autoestima, seu silêncio, sua energia. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria. E o verdadeiro estoico entende que a virtude não está em se sujeitar à toxicidade alheia, mas em escolher onde vale a pena investir a própria atenção e tempo, porque atenção é vida, tempo é vida, e quem suga isso de você com desrespeito, está de forma lenta e silenciosa, roubando a sua vitalidade. Uma das estratégias mais eficazes da psicologia para romper com esse tipo de padrão é o chamado distanciamento emocional progressivo. É quando você começa a se afastar, não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente. Para de se abrir tanto, para de contar tudo, para de esperar compreensão de quem só sabe julgar, para de tentar convencer alguém que você vale a pena. Você vale, ponto. E quem não enxerga isso, não merece a sua presença. A maioria das pessoas que convivem com o desrespeitoso contumaz tenta mudar essa pessoa, insiste em mostrar como estão sendo feridas, insiste em ensinar empatia, mas aí entra um ponto muito importante do pensamento estoico. Você não tem controle sobre os outros, só sobre si mesmo. Tentar mudar o outro é desperdiçar sua força numa luta que não depende só de você. O desrespeitoso só muda se quiser, e na maioria das vezes, ele nem vê problema no que faz. Porque para ele,
O problema está em você ser sensível demais, dramático demais, cheio de mimimi. Não caia nessa armadilha. O desrespeito não é questão de interpretação, é questão de limite. E o limite é você quem coloca. Quando você permite, ele avança. Quando você silencia, ele entende como permissão. Quando você perdoa sem que haja arrependimento verdadeiro, ele entende como carta branca para repetir. E repete, sempre repete, porque a única linguagem que o desrespeitoso contumaz entende é a do limite claro, a do afastamento firme, a da presença retirada. A vida é curta demais para ser vivida em ambientes onde você precisa se encolher para caber, onde você precisa medir palavras para não ser ridicularizado, onde você precisa se explicar demais, se justificar demais, se defender demais. E sabe qual o maior medo dessas pessoas quando você se afasta? É perceber que não tinham mais poder sobre você. O silêncio assusta, a ausência ensina, e o afastamento é a resposta mais poderosa que você pode dar quando as palavras já não surtem efeito. Você não precisa fazer escândalo, não precisa dramatizar, não precisa confrontar. Às vezes, só precisa parar de ir, parar de responder, parar de se abrir, parar de dar espaço. E aos poucos, você recupera sua paz, a sua clareza volta, a sua autoestima cicatriza. E o mais importante, você volta a se ouvir, volta a se respeitar, porque o respeito começa de dentro. Começa quando você diz para si mesmo: eu não aceito menos do que mereço. E aí, como consequência natural, você também para de aceitar que o outro te trate com menos do que você ofereceria a ele. O desrespeito sistemático é uma forma de violência. E toda violência emocional deixa cicatrizes invisíveis. A diferença é que essas cicatrizes não são vistas a olho nu, mas elas estão ali, na sua dificuldade de confiar de novo, no medo de se expor, na insegurança que parece não ter causa, na tristeza que aparece do nada, em todas as vezes que você engole o choro e diz tá tudo bem, quando claramente não está, em todas as vezes que você se cala para manter a paz com os outros enquanto destrói a sua. O estoicismo é, antes de tudo, um caminho de fortalecimento interior, e você não fortalece sua alma se convivendo com quem te enfraquece. O verdadeiro amigo, o verdadeiro companheiro de jornada, é aquele que te encoraja a crescer, que respeita suas dores, que cuida das palavras, que sabe a hora de calar, que não se alimenta do seu constrangimento, que não se satisfaz em te ver inseguro. Você não precisa de plateia para suas falhas, precisa de alguém que aplauda seu esforço. Você não precisa de sarcasmo disfarçado de intimidade, precisa de alguém que saiba acolher suas vulnerabilidades. E se isso parece difícil de encontrar, saiba, começa com você. Começa quando você para de aceitar o mínimo, quando você fecha a porta com gentileza, mas com firmeza, quando você escolhe a si mesmo, não por ego, mas por amor. Você merece respeito, mesmo nos dias em que estiver frágil, mesmo quando errar, mesmo quando não estiver no seu melhor, porque o respeito não é prêmio, é base, e onde não há base, não se constrói nada, nem amizade, nem parceria, nem confiança. Se alguém está constantemente te fazendo sentir pequeno, deslocado, errado, esse alguém não é seu lugar, e afastar-se não é crueldade, é sobrevivência emocional, é inteligência emocional, é um ato de amor próprio, como disse Epicteto. Se alguém lhe provoca, saiba que isso acontece porque você permitiu. Não permita mais. Você não precisa provar nada a ninguém. Só precisa lembrar, todos os dias, que merece viver em paz. E paz nunca foi compatível com desrespeito. Depois de tudo que conversamos até aqui, é evidente que o convívio com certas pessoas pode impactar profundamente nosso bem-estar e desenvolvimento pessoal. O estoicismo nos ensina a sermos seletivos com as influências que permitimos em nossas vidas, sempre buscando manter a serenidade e o foco no que realmente importa. Lembre-se, afastar-se de influências negativas não é um ato de egoísmo, mas de autopreservação. Você merece estar cercado por pessoas que elevam, inspiram e apoiam você em sua jornada. Se este conteúdo ressoou com você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões sobre estoicismo e vida plena. Até a próxima. Juntos somos a mudança.